Você recebe um orçamento para produzir, mas você acaba gastando muito mais para distribuir. Então, eu que vivo buscando o cinema brasileiro, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, que são as grandes capitais, e Ilhéus, então, nem se fala, tem 2 salas de cinema lá, salas de rua, e você não vê cinema brasileiro de hipótese alguma. Faz fila para o público assistir o Capitão América, como foi agora, semana passada. Então, essa é a primeira questão, é a primeira fronteira. É a divisão que existe entre os blockbusters, os filmes comerciais, principalmente americanos, e o cinema brasileiro. Você tem muita dificuldade de exibir. Existe um cineasta chamado Cavi Borges, que ele tem uma única locadora remanescente no Rio de Janeiro, a Cavi Vídeo. Ele produz filmes com baixo orçamento, mas na hora que ele vai exibir, ele compra os ingressos, ele mesmo pessoalmente, e oferece ao público, na hora que o público está lá na fila para entrar no cinema, comprar na bilheteria. E já aconteceu isso comigo, porque você tem que fazer tantos porcentos de público naquela primeira semana, senão o filme não entra na segunda semana. Ali está passando num único cinema, como era o caso do filme dele, esse um dos últimos que eu assisti. Então, essa é a primeira fronteira, eu acho, é mostrar o filme. Você vai baixar na internet, tem quase filme brasileiro para você baixar, ainda tem mais essa. Então, a segunda fronteira, para mim, é a questão do preconceito. Eu estou mais do que habituada a dar aula no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, do Rio Grande do Sul a Manacapuru, no Amazonas, e existe um enorme preconceito com relação ao cinema brasileiro. Professores e jovens. Os professores dizem: só tem miséria, o cinema brasileiro só mostra coisa ruim, e só tem sexo. Você vê sexo na televisão todas as horas, no horário das 9 horas. Quando isso é mostrado no cinema, eu não sei por que não é aceito. Tudo que a Globo apresenta, você aceita. Mas na hora que você vê isso na tela, não, é muito feio, só tem pobreza. Existe essa questão. O cinema brasileiro não é visto, não se cria uma plateia para o cinema brasileiro, você não tem formação de espectador com relação ao cinema brasileiro. Essa questão que a Camila estava falando, mulheres cineastas, nós temos Carmen Santos, né? Conhecidíssima e famosíssima. Alguém sabe quem foi Carmen Santos? Então, eu acho. Por quê? Porque ninguém estuda isso, nem nas universidades de cinema, de comunicação. Você não estuda Carmen Santos, você não sabe quem é. Então, outra coisa é a questão que eu queria colocar, que é onde eu mais me coloco com relação à fronteira, que é a fronteira do conhecimento. Eu não considero que o público, e principalmente que a criança e os jovens, seja passivo. Não existe criança passiva. Toda criança é ativa diante do audiovisual, diante do cinema. Porque ela tem o seu ponto de vista, e é isso que nós temos que ouvir primeiramente. Então, quando vai passar o filme na escola, você chega, esse filme tem esse título, trata desse assunto, vai aparecer isso. Então, você não deixa espaço para o receptor, para o jovem, a criança, dizer o que ela acha. A primeira coisa é você ouvir. Ela nunca será uma folha em branco. Ela nunca será uma tábua rasa. A criança e o jovem, qualquer espectador, tem o seu ponto de vista. Se você foi criado de uma maneira, se você foi educado de uma maneira, se o conceito, o contexto cultural que você vive é de uma maneira, então eles têm que ser pensados dessas várias interpretações que ele tem. O Marcelo Martin, o grande teórico do cinema, ele disse: existem
tantas interpretações de um filme quanto existem espectadores. Você vai ver de uma maneira, você vai ver de outra, eu vou ver de outra. Por quê? Porque eu tenho uma história de vida. Eu não sou uma folha em branco. Então eu vou ver de acordo com o meu ponto de vista. E isso é a questão fundamental na hora da formação. Ouvir primeiro. Né? Uma vez eu fui passar um desenho animado chamado A Semente, que mostrava a primeira semente, Marcos Magalhães, foi o primeiro filme que ele fez. Ele dirige um grande festival de cinema no Rio. O filme começava com uma sementinha, e depois ela vai crescendo, né? E uma hora que a tela ficava preta. Aí eu resolvi perguntar: você acha que está errado isso? Aconteceu uma coisa? Será que houve um defeito aí? Não, professora. Quer dizer que o tempo está passando. Quer dizer, você não vê o que ele tem a dizer. Ele sabe ler. Ele sabe ler. Agora, então eu vou entrar agora na última questão, na última fronteira dessa questão do cinema e educação, que é a formação. Claro que se eu conheço mais sobre aquela linguagem, eu vou ler, não digo melhor, eu vou entender de uma forma diferente. E é igual quando você lê um livro que tem informações no pé de páginas, tem as referências. Se eu sei que o diretor do Menino Maluquinho, feito pelo Fernando Meirelles e a Fabrícia, filha do Ziraldo, tem um momento em que eles fazem uma citação para o filme ET. Não sei se vocês lembram, é visível, totalmente visível essa citação. Se eu conheço o ET de Spielberg, eu vou ler esse filme de uma maneira diferente. Eu vou ter uma referência de uma informação, de conhecimento que eu tenho, que vai me fazer ler mais profundamente. Eu não vou ler tão superficialmente. Então, isso eu também acho muito importante. Essa questão da formação. Existe uma linguagem, existe uma estrutura, existem aqueles elementos que só fazem parte daquela linguagem. E que é uma linguagem que mistura todas as outras linguagens. Não é porque eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, não, mas o cinema é chamado a sétima arte, porque ele tem nele todas as outras linguagens. Né? Ele tem música, ele tem teatro, ele tem artes plásticas, ele tem arquitetura. Então ele une todas as outras linguagens. E se eu conheço essa linguagem, essa estrutura, como ela se estrutura, eu vou ler mais profundamente os filmes. Bom, vamos agora entrar nessa questão. Já falei muito sobre a questão da passividade. Não existe criança, ninguém passivo. Não existe. Você vai ler de acordo com a sua história de vida. E outra coisa que eu queria falar, gente, é essa questão da obrigatoriedade do cinema brasileiro. Eu recomendo vocês lerem esse livro aqui. Ele não está distribuído em livraria, mas ele pode ser pedido para ser comprado na Universo Produções, que é a editora desse livro. A Universo Produções, ela faz a mostra de cinema de Tiradentes, em Minas Gerais. Ela faz o Cineop, que é a mostra de cinema de Ouro Preto, e ela faz o Cine BH. É a produtora dessas três mostras que hoje estão fazendo um sucesso incrível. A Tiradentes já está na 20ª mostra. Esse livro foi lançado há 2 anos atrás no Cineop. E aqui tem uma série de artigos questionando essa questão do cinema brasileiro, da obrigatoriedade, porque está havendo uma série de grupos de estudos que já estão estudando isso há bastante tempo. Né? O FMG, que é a Federal de Minas Gerais, já está fazendo um grupo de estudos há bastante tempo para discutir isso. Por que discutir? Porque não basta só você ter a lei. Justamente por ter a lei é que você acaba não obedecendo a lei. Então não basta ter a lei para acontecer. E essa lei, na realidade, só para ter uma explicação histórica,
Ela foi pensada pelo senador Cristóvão Buarque em 2008. E aí, uma série de discussões e nada dela poder ser promulgada, ele acabou cedendo a possibilidade de você incluir essa lei na lei de diretrizes e bases que já existe sobre educação artística. Queria, então, dentro da lei de diretrizes e bases, o artigo 8, que falaria sobre isso. Mas, depois de muito tempo, ele acabou conseguindo que ela fosse realmente promulgada e assinada pela presidente Dilma Rousseff em 2014. Então, essa lei 13.006/14 é porque foi promulgada em 2014. Só que ela não foi ainda regulamentada. O que significa isso? Você ainda não sabe como você fazer e como você atuar utilizando essa lei. Por quê? Tem a questão da exibição. Muitas escolas no interior, lá da Paraíba, em Cabedelo, não tem nenhuma televisão na sala de aula. Eu dei aula em Cabedelo, as crianças não tinham cadeira para sentar, sentavam no chão. Imagine uma televisão. Então, esse é um problema, equipar as escolas. Outro problema, que filmes usar? A programadora Brasil foi extinta, né? No tempo lá da Barbie, né? Marta Suplicy, eu acho que foi nessa época. Então, aí agora está se tentando, na gestão de Juca Ferreira, que era o ministro antes do golpe, retornar, porque a programadora Brasil, ela tem uma série de DVDs que juntam vários filmes num DVD só. Então, havia uma distribuição enorme em vários centros culturais, várias escolas que pudessem adquirir aquele material para trabalhar. Isso parou, não tem mais. Mas talvez se retome agora, não sei em que molde. E que filmes usar? Tá? Documentários, ficção, longa-metragens, curta-metragens, que autores? E aí surge um problema sério, que já aconteceu quando havia obrigatoriedade de curta-metragem nos cinemas, antes dos longas. As pessoas começam a produzir para ganhar dinheiro. Então tem a lei, eu vou poder distribuir o meu filme, vou querer produzir, mas só voltada para a questão da lei de obrigatoriedade. Ou então, os produtores que têm os seus contatos, com o Ministério, ele vai querer botar o filme dele, vender o filme dele. E outra discussão que está havendo é justamente essa questão. Os filmes que já têm patrocínio do governo, eles têm que liberar esses filmes já. Poderia ser colocado, inclusive, na hora de você patrocinar o filme, já dizer, esse filme, quando ficar pronto, ele vai ter um X número de filmes para serem distribuídos na escola, uma cota, vamos dizer. Porque você já patrocinou o filme, o governo já deu o dinheiro para o filme ser produzido. Né? Então, e outro obstáculo, os professores. Além dos professores, o que eu falei do preconceito com relação ao cinema brasileiro, eles estão mais do que habituados a usar o cinema como instrumento auxiliar do currículo. O que significa isso que eu estava falando? A palavra ferramenta. O cinema é uma ótima ferramenta para eu falar de história, para eu falar de geografia. Ferramenta, gente, é martelo, é serrote. Cinema não é ferramenta, não é para ser usado dessa forma. O cinema existe em si. O cinema é texto, é conhecimento, ele não é auxiliar de outra matéria. Por acaso você usa música para dar aula de matemática? Então você não pode fazer isso, é diminuir o cinema. É calhorda isso até, eu acho. Por quê? É falta de conhecimento. Como eu não conheço aquela linguagem, como eu não sei a importância daquela arte, então eu acabo achando que isso é um resquício que vem desde o tempo do Roquete Pinto, do tempo da criação do Instituto de Cinema Educativo,
que você colocava o cinema como cinema didático, muito mais do que como cinema de ficção. E por isso a história de ilustrar a matéria do currículo. Eu garanto a vocês, se vocês forem usar um filme de ficção, vocês vão ter muito mais possibilidades de apresentar questões didáticas do que um filme documentário. Isso eu tenho experiência própria. Fala-se, inclusive, que você quiser falar de problema da Terra, você mostra os filmes de faroeste americano. Não tem um filme de faroeste que não fala do problema da Terra. Né? Que vem um cara que vai tomar a terra do outro, bandido, que entra no duelo para a posse da terra. No entanto, são filmes de ficção, tremendamente comerciais e tal. Então, gente, tem essa questão. Que filme usar? Que filme será esse? Brasileiro, claro, mas eles são totalmente desconhecidos. Então, uma das coisas que está se falando é a criação de um catálogo. Um catálogo com uma sugestão enorme de títulos. Existe um artigo aqui com 50 títulos de filmes de curta-metragem brasileiros, com a sinopse, com o diretor, duração. Muitos deles estão nesse acervo da Programadora Brasil, mas outros não. Então é importante conhecer, né? Você, quando vai dar aula de história, você sabe os livros que falam de história. Quando você vai trabalhar geografia, você sabe também quais são os livros melhores para dar aula de geografia. A mesma coisa pode ser feita com o cinema. Não é uma sugestão não só de títulos, quanto de livros sobre cinema, para você poder também, em casa, poder se informar melhor. Então, essas são várias as fronteiras com relação ao cinema. E o cinema brasileiro, que é considerado um filho pobre, né, do cinema, ele enfrenta muito mais fronteiras do que o cinema estrangeiro.